As pessoas que estão criticando Vladimir Putin dizem que ele não foi muito firme na linguagem que usou para alertar o Ocidente. E me parece que Vladimir Putin é, sabe, a voz da razão. Ele é o motivo pelo qual não temos uma guerra nuclear ou a Terceira Guerra Mundial no caso do conflito na Ucrânia. Mas essas pessoas têm um ponto em sua crítica. E aqui está o que Donald Trump disse, o que é extremamente problemático na minha opinião. Aqui está o que ele disse. Sebetümüsten messages to Mahal, the Dobing and Naza with Thorps, and right tank this fuckings IDU at Twitsignanu. Eu meio que tomei uma decisão, mais ou menos, se você pensar bem. Acho que quero descobrir o que eles estão fazendo com eles. Sabe, para onde estão mandando, acho? Eu teria que fazer essa pergunta. Essa guerra nunca deveria ter começado. Ela nunca teria começado. Foi usado um julgamento muito ruim ali. Acho que dos dois lados, aliás. Mas ninguém sai bem na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém. Tem sido horrível. Nessa semana, eles perderam mais de 7.000 soldados entre os dois. Toda semana estão perdendo 7.000, 8.000, 5.000. Eles têm um alcance de tipo 1.500 milhas ou algo assim. Não, eu sei. Não, esse highlight das perguntas. Quero ver o que está acontecendo. Não tô coça. Sim. Ele literalmente diz, Scott, que meio que já tomou a decisão de enviar mísseis Tomahawk para a OTAN e para a Ucrânia. Mas quer saber primeiro o que eles vão fazer com eles. Eles não vão usar isso para decoração de casa, você sabe, por assim dizer. Você está entendendo isso? Bem, antes de tudo, você pode me dizer os nomes das pessoas que dizem que Vladimir Putin é fraco? No statutorious personal pieces slam blessed and me strobes. Eu sei quem é essa pessoa. É o Gilbert Doctorow. E ele tá cheio de merda. Vou dizer isso logo de cara. É extremamente irresponsável o que ele tá dizendo. E reflete um total desconhecimento ou falta de compreensão da realidade da Rússia. Esse é um homem que fica sentado na Bélgica, assistindo TV russa. Ele pega o telefone e conversa com um punhado de elites russas marginalizadas, tão impotentes quanto o dia é longo, sem nenhuma conexão com as verdadeiras estruturas de poder na Rússia. Vladimir Putin tem mais de 80% de apoio entre o povo russo. Nunca na história do mundo, um líder com esse nível de apoio popular foi derrubado por um golpe. Nunca. Então o Doctorow simplesmente não faz a menor ideia do que diabos está falando. E é muito perigoso ele dizer isso. E é muito perigoso as pessoas darem credibilidade a isso, porque está completamente distante da realidade. O que isso faz, antes de tudo, não muda nada na Rússia. Você acha que os russos ligam para o que Gilbert Doctorow pensa ou diz? Não, de jeito nenhum. O que isso faz, porém, é dar poder às pessoas em volta de Donald Trump. E é por isso que estou irritado, e é por isso que estou falando do jeito que estou. Veja, há russófobos na América. E Doctorow afirma que não é um deles. Ele é um sovietólogo à moda antiga que tem procurado, seja lá o que for. O que ele não é um especialista na Rússia moderna. O que ele não é um especialista em controle de armas. O que ele não é um especialista em guerra. E, ao que parece, também não é um especialista em política americana. Porque, se ele entendesse, saberia que o que está dizendo alimenta os estereótipos dos russófobos que atualmente cercam o presidente dos Estados Unidos. Por que o presidente está fazendo o que está fazendo? Há duas razões. Primeiro, ele está envergonhado, e isso sempre é problemático. Este é um homem que disse que pegaria o telefone e acabaria com a guerra. Este é um homem que afirmou ter um ótimo relacionamento com seu bom amigo Vladimir Putin e que, uma vez que se encontrassem e conversassem, Putin veria a luz e faria o que Donald Trump queria que ele fizesse. Por fim à guerra, de uma forma que não resolveria as causas profundas do conflito, mas faria Donald Trump parecer bem a tempo de receber o Prêmio Nobel da Paz.
Donald Trump investiu muito capital político em tentar encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia e fracassou. Fracassou porque não é assim que a Rússia opera. Isso não é o que a Rússia representa. A Rússia está em um conflito existencial que exige que ela prevaleça em termos aceitáveis para si. Qualquer coisa menos do que isso, em um conflito existencial, significa que a Rússia não sobrevive. Quero lembrar às pessoas, incluindo Gilbert Doctorow, que os Estados Unidos estão atualmente sustentando uma política que começou no governo Biden, pelo menos conforme articulado por Lloyd Austin, o secretário de Defesa, em 2022, mas que na verdade remonta ainda mais. Quero dizer, podemos voltar a 2004. Ei, Gil, me diga qual foi. Ah, sim, a Revolução Laranja em Kiev. Você estudou essa, Gilbert? Você entende o papel que a CIA desempenhou ao tentar promover uma mudança de regime em Kiev? E por que fizeram isso? Você tem consciência do que estava acontecendo em 91 com a CIA e os Banderas? Você se lembra do que aconteceu em 2008, durante o Reset? Você realmente acha que foi um reinício diplomático genuíno, que o governo Obama estava inclinado a repensar radicalmente sua abordagem em relação à Rússia? Ou foi apenas uma cobertura diplomática para operações contínuas de mudança de regime? Porque o Reset tinha tudo a ver com manter Vladimir Putin de fora e trazer Dmitry Medvedev para dentro. Essa é uma política que vem sendo conduzida há algum tempo e é impulsionada por russófobos que acreditam que a Rússia deve ser subordinada aos Estados Unidos. E se Vladimir Putin aceitasse os termos de paz ditados por Donald Trump, então a Rússia ficaria para sempre subordinada aos Estados Unidos, subordinada à Europa, e permitiria que a Ucrânia, esse punho no ventre da Rússia, existisse como um membro da OTAN, se não oficialmente, pelo menos de fato, uma aliada com um grande exército treinado pela OTAN e equipado com armamento moderno da OTAN, incluindo mísseis de ataque de longo alcance. A Rússia nunca permitirá que isso aconteça. Gilbert deveria saber disso, assim como todos os outros. Mas o presidente está envergonhado. O outro problema, e é aí que tem um grande problema com Gilbert, é que você está realmente argumentando que Vladimir Putin é vulnerável a um golpe. Isso significa que o Ocidente tem uma chance. Sabe, vamos lá, Gil. Sabe com quem você se parece? Você se parece com o Jim Carrey em Debbie Lloyd. Sabe, quando ele vai atrás da mulher e diz, você sairia comigo? E ela responde, nem 1 milhão de anos. E ele diz, então você está me dizendo que há uma chance? É assim que o Dr. Rose soa. Porque o que ele está dizendo é que se o Ocidente continuar pressionando a Rússia, haverá um golpe, Putin vai cair. Ele está vulnerável, ele está fraco. Há pessoas dentro de Moscou que o Ocidente pode manipular para derrubar Vladimir Putin. Isso é extraordinariamente estúpido e perigoso, porque há pessoas ao redor de Donald Trump que acreditam nisso. Eles acham que Putin está blefando. Eles não entendem a fonte da força de Putin, que é o fato de ele estar vencendo. Ei, Gil, me diga, cite um aspecto dessa guerra que Putin esteja perdendo agora. Apenas um. Você não consegue. Ele está vencendo em tudo. Sabe aqueles 7.000 mortos de que Trump está falando? A grande maioria deles são ucranianos, certo? Esta é uma guerra de atrito. Essa é a carta vencedora da Rússia. E Putin disse em Valdai, tudo o que precisamos fazer é continuar matando. Eventualmente eles ficarão sem mão de obra. Não importa que tipo de equipamento o Ocidente forneça, se você não tem pessoal para operar o equipamento, você perde. E é nessa direção que a Rússia está indo. Os ucranianos estão em pânico, a Europa está em pânico, todo mundo está em pânico com isso. Então agora o que fazer? Bem, Donald Trump disse que não se pode vencer uma guerra na defensiva. Se você deixar o outro lado atacar, vai perder. Então a Ucrânia precisa ser capaz de revidar. Essa era a grande questão dele. A Ucrânia precisa ser capaz de revidar. Mas quero lembrar Donald Trump que, acredito que em dezembro, ele deu uma entrevista à revista Time.
E nessa entrevista, ele criticou a política do governo Biden de permitir que os ucranianos usem mísseis de ataque fornecidos pelos Estados Unidos, que só podem atingir 300 ou 400 milhas dentro da Rússia, além de fornecer inteligência usada para direcionar esses ataques. Ele disse que isso é extremamente irresponsável, porque cria uma instabilidade que pode levar a uma guerra mundial, uma guerra nuclear. E ele disse, quando eu for presidente, não permitirei isso. Os membros do Congresso sentiram-se tão fortemente a respeito desse assunto que apresentaram uma resolução na Câmara que teria proibido Biden de permitir ou vender mísseis TACMS para a Ucrânia e proibido qualquer apoio fornecido pelos Estados Unidos, logístico, de comunicações, de inteligência, que facilitasse a mira desses mísseis, porque isso é inerentemente desestabilizador. Este é o sistema TACMS. E agora Donald Trump está dizendo, não, eu vou dar Tomahawks para a Ucrânia. Por quê? O que mudou? Quero dizer, isso é ordens de magnitude mais perigoso do que os mísseis ATACMS. O que mudou? O FBI está mexendo no meu sistema, como costuma fazer. Obrigado, FBI. Mas veja bem, isso de novo é um problema político. O ponto principal aqui é que as pessoas acreditam que a Rússia está blefando. As pessoas acham que a Rússia é fraca, porque você sabe, o Ocidente ultrapassou as linhas vermelhas repetidas vezes. Muitas dessas linhas vermelhas foram criadas pelo próprio Ocidente, mas outras foram apenas sugeridas pela Rússia, dizendo, se vocês fizerem isso, piorar as coisas. Então eles fizeram e aparentemente não fez nada em resposta. Veja, é aí que o Dr. Rowe e os outros estão simplesmente errados. A Rússia fez tudo em resposta. A Rússia matou soldados ucranianos. A Rússia derrotou o exército ucraniano. A Rússia está destruindo a infraestrutura da Ucrânia. A Rússia está destruindo a indústria de defesa ucraniana. A Rússia está dominando economicamente. Nada do que o Ocidente faz está tendo um impacto significativo sobre a Rússia. Falta de gás, talvez na Crimeia. Preços do gás subindo, talvez um pouco em Moscou, mas não há filas de carros por toda a Rússia. Converse com os russos, Gil, não assista à TV russa e não veja canais pró-ucranianos no Telegram. Observe a realidade da Rússia, não há impacto significativo. Exasperou, a Rússia se prepara tudo porque Putin é um pensador estratégico. Em vez de assistir à TV russa, Gil Doctorow provavelmente deveria acompanhar o presidente enquanto ele percorre a Rússia, reunindo-se com vários governadores e órgãos de governo locais para discutir como eles vão superar esses problemas. Leia as atas das reuniões realizadas em Moscou entre Putin e o governo russo, vários ministérios e afins, onde falam sobre energia e outros assuntos. Você perceberia que há um plano estratégico aqui, que nada aconteceu que tenha pegado a Rússia de surpresa. A Rússia preferiria que suas refinarias não fossem atingidas? Com certeza, quem não preferiria? Mas a Rússia entende que isso é um conflito e, portanto, há um preço a ser pago. Mas veja, as pessoas dizem, bem, por que a Rússia não responde de forma decisiva? Quão mais decisiva você quer que a Rússia seja? Eles estão dizimando as tropas ucranianas no campo de batalha como parte de uma guerra de atrito que a Rússia adotou como seu principal vetor de resolução de conflitos a seu favor. Eles abriram mão das grandes ofensivas. Abriram mão de uma campanha de bombardeio estratégico. Por quê? Por que não decapitam a liderança ucraniana? É algo que todos esses supostos, você sabe, pró-russos continuam dizendo. Porque então você não entende a Rússia. Se você defende a eliminação do regime ucraniano, então você não entende isso. Veja, a Rússia de hoje, por exemplo, quando estive lá em agosto, fui convidado pelo Clube da Unidade Nacional. Eles são meio que um anexo do Estado da União. O Estado da União é uma relação política e econômica entre a Rússia e a Bielorrússia.
Mas quando falam do ideal, falam das 3 irmãs. Há uma terceira irmã por aí. E essa terceira irmã é a Ucrânia. O Estado da União não existe de fato até que a terceira irmã seja trazida de volta para casa. E se você não entende que a Rússia trata a Ucrânia como a terceira irmã, então você não entende a Rússia. E não entende por que Putin está agindo da forma como age. Putin está vencendo esta guerra. Na verdade, ele está dominando esta guerra. As pessoas precisam entender que não se trata apenas de Rússia contra a Ucrânia. É Rússia contra o Ocidente coletivo. Rússia contra a totalidade da capacidade industrial e militar da OTAN. Ele está superando os Estados Unidos e a OTAN juntos por uma boa margem. Eles estão produzindo armas melhores, em quantidades maiores. O que as pessoas querem que a Rússia faça? Por que a Rússia está vencendo? Qualquer coisa que pessoas de fora, como Doctorow e outros, estejam defendendo, levaria a Rússia por um caminho completamente diferente, um que inevitavelmente leva à escalada. E a escalada leva a um tipo completamente diferente de conflito, com desfechos diferentes daquele que a Rússia busca atualmente. A Rússia não está tentando destruir fisicamente a OTAN nem ocupar a Europa. A Rússia está tentando trazer a Ucrânia de volta para o seu círculo. É isso. É tudo o que eles querem. E eles estão vencendo. Estão tendo sucesso no próprio ritmo. Todos os que estão frustrados com Putin estão operando em uma linha do tempo independente da realidade russa. É uma linha do tempo belga, ou é uma linha do tempo de Washington, D.C. Então tem isso. Mas agora voltamos à essência da sua pergunta sobre o Tomahawk. Antes de tudo, vamos a Valdai. Novamente, uma das fontes de angústia e ansiedade para pessoas como Phil Doctorow e outros. Você sabe, Putin disse algumas coisas sobre o Tomahawk. Primeiro, ele disse que é um sistema antigo, existe há um tempo. Nós o conhecemos bem, podemos derrubá-lo. Isso não vai mudar em nada a realidade do campo de batalha. Estamos preparados para isso. Mas, se os Estados Unidos o usarem, isso muda fundamentalmente a relação entre os Estados Unidos e a Rússia. No momento em que há uma luz no fim do túnel, isso basicamente fecharia esse túnel. Então ele é realista quanto a isso. Ele entende a relação entre isso e, por exemplo, o potencial para negociações em andamento, negociações de redução de armas estratégicas. O tratado New START está expirando, mas Putin ofereceu uma moratória de 1 ano sobre isso. Basicamente, se os Estados Unidos seguirem adiante com o sistema Tomahawk, isso encerra as negociações. Mas não se vê nenhum pânico por parte dos russos, porque se você lê a declaração dele, a Rússia está muito confortável com a posição em que se encontra hoje em termos de dissuasão nuclear e estratégica. Armamentos modernos, que podem derrotar qualquer sistema de defesa aérea existente. Armamentos que dão à Rússia uma enorme flexibilidade e capacidade. Eles não estão preocupados. Gostariam de ter um regime de controle de armas. Would they like to have an arms control regime? Sure, if the United States wants it, they'll go for it. But if they don't, claro, se os Estados Unidos quiserem, eles vão em frente. Mas se não quiserem, a Rússia está confortável onde está. Então não há pânico da parte de Putin. Agora, outra coisa é que os russos entendem que não dá para simplesmente aceitar ao pé da letra a ideia de que Donald Trump estala os dedos e no dia seguinte, mísseis Tomahawk aparecem na Ucrânia. Não é tão simples assim. Em primeiro lugar, Trump apresentou uma estrutura na qual os Tomahawks poderiam ser fornecidos, e essa estrutura seria por meio de um Estado-membro da OTAN. Os Estados Unidos não forneceriam diretamente os Tomahawks à Ucrânia. Em vez disso, eles seriam entregues por um intermediário da OTAN. Então, poxa, isso realmente limita o conjunto de possibilidades. Apenas um membro da OTAN hoje possui capacidade de Tomahawk. one NATO member today possesses Tomahawk capability. That's Great Britain. Great Britain ain't giving up anything. Essa é a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha não vai abrir mão de nenhum de seus Tomahawks. Esses são sistemas ligados a submarinos britânicos e também estão vinculados a acordos entre os Estados Unidos e o Reino Unido sobre o acesso a satélites usados para guiar os Tomahawks, além da criptografia que possibilita as comunicações necessárias para orientá-los. A outra nação, os holandeses.
Acho que em 2018 eles esperavam a entrega inicial. Em 2023 começaram os testes. E no início deste ano, em abril de 2025, realmente testaram um Tomahawk a partir de uma de suas fragatas. Eles também firmaram um contrato para a aquisição de várias centenas de mísseis Tomahawk. A entrega começa em 2028. Então, se o Tomahawk for fornecido a um membro da OTAN, e esse membro da OTAN for repassá-lo à Ucrânia, a menos que aceleremos essa entrega, 2028 é o mais cedo que os holandeses o receberão. E então imagino que se eles o transferirem imediatamente para a Ucrânia o receberá. Da última vez que conferi o calendário, estamos em 2025. E da última vez que verifiquei o número de mortos no campo de batalha, a Ucrânia não vai durar até 2028, dado o atual ritmo de perdas. Então logo de cara temos um problema aí. Outra coisa, o Tomahawk não é uma arma milagrosa. Eu conheço bem o Tomahawk. Durante a Guerra do Golfo, usamos Tomahawks em toda parte. Eu fui um inspetor do INF. No meu porão, tenho a aleta de um Tomahawk lançado do solo que foi eliminado como parte do Tratado INF. Na época em que o tratado foi assinado, em 1987, ele era considerado uma arma extremamente desestabilizadora. E nós nos livramos de todos eles. Tem os restos de um Tomahawk que foi cortado de acordo com esse tratado. Durante a Guerra do Golfo, usamos Tomahawks lançados do ar contra os iraquianos. E também usamos Tomahawks lançados do mar contra eles. Sabe, assinei muitos documentos na minha vida. Acordos de confidencialidade e coisas do tipo. E há um número sobre o qual ainda não temos permissão para falar, mesmo que a guerra tenha terminado há mais de 30 anos. E esse número é quantos Tomahawks acertaram seus alvos. Agora você pode juntar as peças e provavelmente entender o motivo. Porque se tivesse sido uma taxa de acerto de 100%, estaríamos dizendo, meu Deus, o Tomahawk foi perfeito. Não foi. E há uma razão pela qual eles não querem que você saiba qual foi, porque o Tomahawk não é tão bom assim. Simplesmente não é tão bom. E fica pior com o tempo, porque à medida que o usamos, as pessoas aprendem a rastreá-lo e abatê-lo. Usamos o Tomahawk contra a Síria em várias ocasiões, e ele foi bloqueado. Eles erraram os alvos. Vários deles. Pense nisso. Vários simplesmente caíram nos sem danos e foram recolhidos pelos sírios e transferidos para os russos. Esses eram os avançados Block 4. Então os russos têm tudo sobre eles intacto. Eles os desmontaram, analisaram e não estão nem um pouco em pânico. O Tomahawk simplesmente não funciona. 35 foram disparados contra Isfahan na operação americana. Da última vez que verifiquei, Isfahan ainda está de pé. Sabe, seria preciso um monte de Tomahawks para destruir uma instalação industrial. Disparamos dezenas deles contra Taji durante a Guerra do Golfo. Jogaram-se na Taji minsamelas inspetor na Fed. Sim, há alguns danos, mas eles não afechuam e certamente não destruíram tudo em Taji que Vagila está a destruir. Então a ideia de que a Ucrânia vai receber um punhado de Tomahawks e de repente mudar radicalmente o rumo da guerra é apenas um sonho impossível, um sonho completamente irreal. O Tomahawk não é um fator decisivo. Em primeiro lugar, a grande maioria dos Tomahawks lançados será abatida. Os que não forem abatidos, muitos deles vão falhar e não alcançar seus alvos. E os que realmente atingirem seus alvos não vão causar tanto dano assim. Portanto, essa arma milagrosa não é uma arma milagrosa de verdade. E os russos sabem disso. Então Putin não está em pânico. Agora, o que queriam que Putin fizesse? Que se levantasse e ficasse pálido. Que dissesse, meu Deus, Tomahawk. Se vocês fizerem isso, será o fim do mundo. Nós faremos isso, aquilo e mais outra coisa. E agora você entrou na cabeça do Putin. A razão pela qual a Rússia está vencendo a guerra é que você não entra na cabeça do Putin. Putin sabe o que está fazendo. Ele está confortável com isso. Ele não vai reagir de forma exagerada. Mas aqui está o ponto, e é aqui novamente que as declarações do Dr. All são extraordinariamente perigosas.
As pessoas acham que a Rússia está blefando. Esse é o grande problema. Porque a Rússia não reagiu de forma exagerada, porque a Rússia decidiu que vai vencer a guerra, não jogar o jogo da OTAN. Eles não vão morder a isca toda vez que ela for lançada. E os Tomahawks são isca feita para provocar uma reação dos russos. Putin não está mordendo a isca. Mas isso é percebido por pessoas que não entendem a realidade russa como fraqueza. E, infelizmente, as pessoas ao redor de Trump dizem algo como: não se preocupe com isso, os russos estão blefando. O mesmo conselho foi dado a Biden, aliás. Os russos estão blefando. Bem, os russos não estão blefando. Quero dizer, eventualmente uma linha vermelha será cruzada, o que exigirá que a Rússia faça algo. Mas até que essa linha vermelha seja cruzada, por que a Rússia está vencendo essa guerra? Por que a Rússia precisaria fazer algo para mudar seu curso? É isso que o Ocidente quer. Eles querem que a Rússia se desvie do caminho rumo à vitória em que ela está atualmente. Porque, neste momento, esse caminho leva apenas a vitórias russas. Queremos tirá-los desse caminho. E a questão dos Tomahawks foi criada exatamente para isso. Não é algo que vá mudar o jogo. Não vai fazer a Ucrânia vencer a guerra. Mas o que pode acontecer é uma série de erros de cálculo que acabem colocando os Estados Unidos e a Rússia em uma guerra nuclear. Quero lembrar que a doutrina nuclear russa afirma especificamente que quando uma potência nuclear permite que uma potência não nuclear ataque a Rússia tratará esse ataque como se viesse da potência nuclear. Se os Estados Unidos fornecerem à Ucrânia mísseis Tomahawk de ataque terrestre, que são capazes de transportar ogivas nucleares, não há como prever o que a Rússia fará. Mas existe a possibilidade de que a Rússia trate isso como um ataque nuclear vindo de uma potência nuclear. Você acha que... Bem, vamos colocar assim. Soube-se por Keith Kellogg que ele disse que altos funcionários em Washington lhe disseram que a Rússia não pode vencer a guerra. E então ele apresentou novas ideias sobre como seguir em frente e conversar com os russos, com algum tipo de vantagem. Mas quem são esses funcionários? Quem está fornecendo essas informações a eles? Sabemos algo sobre isso? Sabemos se Tulsi Gabbard, não sei, se Tulsi Gabbard tem algum tipo de papel em toda essa situação. Porque estávamos tão otimistas em relação a Tulsi Gabbard e essas pessoas que poderiam mudar o governo, que poderiam trazer algum tipo de sanidade para dentro da administração em Washington. Bem, sabemos o seguinte. Quando Keith Kellogg foi nomeado enviado especial, ele recebeu uma equipe e pessoas foram designadas para sua equipe de apoio vindas da CIA, DIA, NSA, Departamento de Estado e assim por diante. Cada uma dessas organizações que acabei de mencionar está completamente infectada pela russofobia e é composta por russófobos. A CIA, em especial, há muito tempo perdeu qualquer capacidade de pensar objetivamente sobre a Rússia. Vemos isso no fato de que, por exemplo, a alta funcionária da CIA que fez o briefing de Donald Trump na véspera da cúpula do Alasca era uma ex-oficial nacional de inteligência chamada Julia Gaganis. Em 2016, ela era oficial nacional de inteligência para assuntos da Rússia e da Eurásia, responsável por supervisionar a produção da avaliação da comunidade de inteligência que fabricou o argumento de que a Rússia, ou melhor, Vladimir Putin, estava inclinando a balança da eleição de 2016 em favor de Donald Trump. Ela é uma russófoba. Ela não sabe nada sobre a Rússia. Leia os textos dela, são de uma ignorância sem fim. Sabe, ela vê Putin como um autocrata. Ela não entende a democracia russa. Ela não entende a Rússia de forma alguma, porque sua mente está contaminada e ela está cercada por pessoas como Fiona Hill e Andrea Kendall Taylor, outra vice-diretora de inteligência nacional. Poderíamos listar os nomes, todos estão contaminados. Mas é ela quem faz o briefing. Essas são as pessoas que aconselham Keith Kellogg. Então agora sabemos quem são os funcionários.
pessoas ligadas a essas agências que oficialmente fornecem conselhos a Keith Kellogg em um esforço para moldar sua visão de mundo. Mas eles nem precisavam, porque o próprio Keith Kellogg é um russófobo. Keith Kellogg himself is a Russophobe. What little he knows about Russia is just dead wrong. O pouco que ele sabe sobre a Rússia está completamente errado. Você pode voltar e ler as coisas que ele publicou antes de Donald Trump se tornar presidente sobre a Ucrânia e perceber que, factualmente, tudo o que ele diz está errado. E quando você observa as poucas vezes em que ele cita uma fonte, percebe que a própria fonte está errada, vinda diretamente da Ucrânia ou de uma fonte fortemente influenciada pela Ucrânia. Keith Kellogg é um ativo ucraniano. Ora, o homem acabou de receber uma medalha de alto nível de Volodymyr Zelensky. Quero dizer, ele literalmente trabalha em nome da Ucrânia. Então você tem um homem que trabalha em nome da Ucrânia, condecorado pelo presidente ucraniano, recebendo informações de elementos russofóbicos e pró-ucranianos dentro do governo dos Estados Unidos. E você ainda se pergunta o que ele diz que é. Donald Trump operates under the, Donald Trump opera sob a noção de paz através da força. Mas isso significa que é preciso parecer forte. Quando se trata do que está acontecendo na Ucrânia, não há força alguma ali. Quero dizer, antes de tudo, o que a Ucrânia precisa mais do que qualquer outra coisa não são mísseis Tomahawk. Eles precisam de mísseis Patriot. Mas os relatos indicam que os russos decodificaram o sistema. Quero dizer, neste momento o Patriot tem uma taxa de sucesso de cerca de 6%. 6%. Isso não é nada. E não há mísseis Patriot suficientes, nem sistemas Patriot suficientes. Os Estados Unidos não vão fornecê-los diretamente. A Europa precisa comprá-los, depois adquiri-los e então transferi-los. Ah, isso é bom. Exceto que os Estados Unidos disseram não estamos vendendo nada porque precisamos reforçar nossos estoques. Temos esse potencial conflito com a China. Não temos mísseis no Pacífico. Precisamos aumentar nosso estoque. Israel pode entrar em guerra, trocar golpes com o Irã novamente. Então precisamos alinhar um monte de mísseis lá. E depois tem a gente, se isso realmente esquentar com a Rússia, precisamos dos nossos mísseis. Então, não há mísseis disponíveis para a Ucrânia. E essa é a única coisa de que eles precisam e não conseguem obter. Portanto, acho que qualquer pessoa que esteja focando no que Trump diz e não no que Trump faz, está focando na coisa errada. A Europa possui algum sistema de defesa próprio? Ou algo que realmente possa proteger o continente, caso a situação com a Rússia se agrave? A Europa tem os franceses e os britânicos, que possuem uma capacidade limitada de dissuasão nuclear. Mas então estamos falando de guerra nuclear, e nesse ponto a Europa simplesmente deixa de existir de forma convencional. Vamos fazer uma pausa aqui por um segundo. Quero dizer sério, as pessoas precisam começar a pensar com mais cuidado. Os ucranianos têm um exército que varia entre 700 e 900 mil soldados, dependendo de quantos homens conseguem colocar na linha de frente a cada dia. Mas ele está diminuindo. Ainda assim, é o maior exército da Europa. Os russos têm o quê? Cerca de 780 mil tropas destacadas na operação militar especial. Eles estão tentando expandir suas forças armadas totais para cerca de 1,5 milhão. Mas veja bem, eles estão profundamente comprometidos com a operação militar especial. Se você tem 750 mil soldados mobilizados,
enfrentando 800.000 soldados ao longo de uma linha de contato que define o leste da Ucrânia, e está falando sobre uma guerra entre a Rússia e a Polônia, ou a Rússia e os Balcãs, basta traçar esse arco ali e calcular quantas tropas seriam necessárias de ambos os lados. Agora, é quase impossível imaginar a OTAN mobilizando 700.000 soldados para defender esse arco. Eles não vão fazer isso. Mas é igualmente impossível imaginar a Rússia reunindo 700.000 ou 800.000 soldados para realizar operações ofensivas nessa área também. Quero dizer, isso é estupidez ao extremo. A Rússia pode se defender e realizar operações focadas, se necessário. Derrubar os estados bálticos não seria tão difícil. Mas a Rússia não quer fazer isso. A Rússia não está inclinada a fazer isso. A OTAN não tem absolutamente nenhuma capacidade de confrontar a Rússia de forma significativa. A OTAN não pode realizar operações ofensivas. Eles simplesmente não têm tropas para isso. Chris Donahue, sabe, o general, o comandante que apareceu há pouco tempo e falou sobre atacar Kaliningrado. Poderíamos fazer isso em um período muito curto de tempo, ele disse. Não, você não pode, general. Simplesmente. Eu gostaria de estar lá. Simplesmente, com quais tropas? Eles estão cercados pela OTAN. Bem, na verdade, estão cercados pelos estados bálticos e por parte da Polônia. Mas, se você contar as tropas destacadas ali, não há tropas suficientes para fazer qualquer coisa em Kaliningrado. Você vai entrar com poder aéreo e bombardeá-los e tudo mais. O problema é que Kaliningrado não existe num vácuo. Não existe em isolamento. Faz parte da Federação Russa. E eu daria ao general Donahue cerca de 1 hora de expectativa de vida a partir do momento em que as forças da OTAN começassem a atacar Kaliningrado, porque isso seria uma guerra geral com a Rússia. E um dos primeiros lugares que a Rússia vai eliminar é o posto de comando onde o general Donahue está localizado. Eles vão matá-lo. Vão matar todos os comandantes da OTAN. Essa é apenas a terrível realidade da guerra. E esse é o ponto, a OTAN não enxerga isso. A OTAN não é uma terceira irmã. A Rússia não está convidando-os de volta para o grupo. Eles não estão ali pensando, vamos simplesmente tolerar seu acesso de raiva, porque eventualmente você vai se acalmar, voltar para casa e nós o receberemos de volta. A OTAN é o sobrinho problemático em quem a Rússia vai dar um tiro na cabeça, o cão raivoso. Se a OTAN quiser se comportar como um cão raivoso, então será tratada como um cão raivoso. A Rússia é o Atticus Finch diante do cão raivoso. O sol é para todos. E eles vão abatê-lo na rua. Então isso é pura besteira. A OTAN não tem nenhuma capacidade militar convencional que possa realmente ameaçar a Rússia. Eles têm algum poder aéreo, possuem aeronaves modernas, mas quero dizer, olhe como eles mobilizam seu poder aéreo e pergunte-se por quê. Sabe, quando os alemães reforçam a Polônia, enviam 2 caças. Por quê? Porque eles não são uma força aérea expedicionária. Eles não conseguem enviar 2 esquadrões, porque não sabem como deslocar 2 esquadrões para fora de uma base. Eles operam a partir de bases fixas, com sistemas de apoio fixos, que não são de natureza expedicionária. Se você vai levar 2 aeronaves e enviá-las para um aeródromo estrangeiro, precisa levar apoio, e eles não têm o suficiente para fazer isso. Eu me esqueço, sabe, os holandeses voam com alguns aviões. Alguém enviou 3, talvez os britânicos, 3 aviões. Uau! Todos os 3. Quer dizer, é impressionante que tenham conseguido fazer 3 aviões decolarem na Grã-Bretanha. Mas o ponto é que a OTAN não é uma força aérea expedicionária. Só os Estados Unidos são. Só os Estados Unidos conseguem fazer isso. E estamos nos afastando. Estamos lavando as mãos disso. Então não há nada que a OTAN tenha que cause indigestão à Rússia.